Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço de comentário das notícias do ponto de vista de um crente bíblico, de um cristão que procura ter na Bíblia a fonte da sua cosmovisão, da sua interpretação daquilo que está à nossa volta. Nós assistimos às cerimónias em que o diplomata Aristides de Sousa Mendes do Amaral Abranches foi colocado, ou foi elevado, digamos assim, ao panteão nacional, ao local onde são preservadas as memórias dos chamados heróis da pátria. Aristides de Sousa Mendes nasceu em Cabanas de Viriato em 19 de julho de 1885. Ele seguiu uma carreira diplomática e tornou-se cônsul de Portugal. A certa altura, em Bordeus, ele era o cônsul de Portugal em Bordeus, na altura da Segunda Guerra Mundial, da invasão da França pela Alemanha nazi. Nessa altura, então, é que aconteceu, digamos, os eventos, os atos que deram origem a que Aristides passasse a ser uma pessoa considerada diferente, e este ato que ele vai ter será considerado um ato de heroísmo e por isso ele ser elevado a uma posição significativa. E que ato foi este? Bem, tendo em conta que Portugal vivia durante a Segunda Guerra Mundial uma posição de neutralidade, até porque estava cercado, mesmo aqui ao lado da Espanha, tinha um governo fascista e evidentemente que a Alemanha no início da guerra tinha um poder que parecia imparável. Portugal tentava se manter neutro e foi estabelecida uma circular, a famosa circular número 14 do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ora, nesta altura, o Ministro dos Negócios Estrangeiros era uma função que era acumulada pelo Presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar. E o que é que dizia a circular número 14? Dizia que os serviços consulares eram obrigados a consultar o Ministério dos Negócios Estrangeiros antes de emitir vistos para a entrada em Portugal, e isto era uma forma clara de evitar, digamos, uma quantidade de indesejáveis que pudessem entrar no nosso país. E estamos aqui a falar de um número significativo de grupos, mais claramente estamos a pensar em judeus, estamos a falar de ciganos, homossexuais, enfim, grupos que eram considerados sem interesse e que o governo em Portugal na altura, ou Salazar na altura, não queria que pudessem entrar em Portugal. Ora, contrariando esta orientação clara, porque Aristides tinha esta informação, ele desafia estas ordens expressas e ele, durante um período de 3 dias e 3 noites, ele foi fazendo, mas depois, nestes 3 dias e 3 noites, de forma muito concentrada, porque percebeu que ia acabar depois por ser tolhido de continuar a fazê-lo, ele concedeu vistos de entrada em Portugal a milhares de refugiados. Há muita discussão sobre os números, vão até 30 mil, mas o que sabemos é que milhares de judeus escaparam de ir parar em campos de concentração e eventualmente morrer por causa desta ousadia, digamos, de Aristides de Sousa Mendes. Ao desafiar o poder, ele tomou uma decisão muito séria. Um dos seus biógrafos diz que foram momentos de muita tensão, em que ele passou dias fechado a pensar e a meditar, a tomar a decisão, mas depois, quando a tomou, levou-a em frente e teria dito a certa altura: se há que desobedecer, prefiro que seja a uma ordem dos homens do que a uma ordem de Deus. Ele teria dito isto, sendo que Aristides de Sousa Mendes era conhecido como um católico praticante. Então, nessa altura, auxiliado por membros da sua família e do rabino Kruger, de uma das sinagogas de Bordeus, eles criaram uma verdadeira linha de montagem para conceder estes vistos de forma muito rápida. Ora, retornando a casa, em 1940, Aristides de Sousa Mendes foi colocado debaixo de um processo disciplinar por parte de Salazar. Ficou muito irritado com a sua desobediência, entendendo que aquilo que tinha acontecido era uma situação humilhante para Portugal e que colocava Portugal em risco de perder a sua neutralidade, falando-se nessa altura do risco de uma invasão espanhola ou mesmo de que os nazis entendessem, a Alemanha nazi entendesse que devia invadir Portugal
por causa desta situação e que Aristides seria posto em causa à nação e por causa disto este processo disciplinar leva a que ele perca a sua posição, perca grande parte do seu salário e o resto de sua vida ele sofreu muito por causa de tudo aquilo que tinha acontecido, a penhora do seu salário. É verdade que também se diz que ele não era provavelmente um grande administrador e a sua segunda esposa, ele tinha ficado viúvo, tinha uma amante, depois casou-se com esta amante, ficou conhecida também por ser uma pessoa que gastava muito. Bem, a verdade é que aos 68 anos, na sequência de uma broncopneumonia, endividado, apenas na companhia de uma sobrinha, Aristides de Sousa Mendes morreu no hospital particular da Ordem Terceira em Lisboa. O resgatar do seu nome tem sido uma coisa relativamente recente e, curiosamente, tem sido mais historiadores estrangeiros e, claro, sob influência judaica, que têm recuperado o nome dele. Ele faz parte da lista das pessoas consideradas justas, não é? E que ajudaram os judeus a sobreviver naquela altura. Israel está lá dentro dos monumentos, o nome dele está mencionado como alguém que ajudou muitos judeus a escapar, colocado próximo de pessoas como Raul Wallenberg, não é? Personagens que ficaram famosos pelo seu auxílio aos judeus na perseguição da Segunda Guerra Mundial. A figura é controversa, existe discussão a respeito de realmente do que foi que aconteceu, há quem tente denegrir o nome do cônsul dizendo que ele vendeu os vistos e tornou-se rico, mas não parece haver evidências a respeito disto. Há quem diga que isto é tudo, no fundo, um grande movimento por parte dos lobbies judeus que são muito fortes no mundo inteiro. Bem, a verdade é que os factos que sabemos são suficientes para perceber que Aristides de Sousa Mendes foi colocado diante de um dilema moral. Ele tinha uma ordem da autoridade civil que dizia que ele devia fazer isto, e ele tinha, por outro lado, uma situação que lhe levava a perceber que o risco para estas pessoas era muito grande. Atenção, estamos no início da Segunda Guerra Mundial, ainda não estamos a viver a época da solução final, não era ainda a época em que os judeus estão sendo mortos em massa nos campos de concentração, isso vai acontecer próximo do fim da guerra, mas as informações que Aristides tinha eram suficientes para perceber que estes judeus e estas outras pessoas iriam correr grandes riscos se ficassem num território sob dominação nazi. E o facto é que a sua ação acabou por permitir que estas pessoas fossem salvas. Lembra-nos outros pormenores bíblicos, por exemplo, as parteiras das mulheres hebreias na altura do decreto de genocídio do faraó do Egito, querendo que fossem mortos todos os meninos, elas não o fizeram e Deus as protegeu. Também os amigos de Daniel, quando foram forçados por Nabucodonosor a se curvar diante da sua estátua e não o fizeram. Não o fizeram porque, como judeus, eles não podiam se prostrar diante de estátuas ou diante de outros deuses. Desafiaram assim a autoridade. Também os apóstolos de Jesus diante do Sinédrio, quando foram forçados a não falar mais sobre Jesus, eles disseram, bem, pensem vocês e digam-nos o que é mais importante, obedecer a Deus ou os homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto ou ouvido. Temos aqui princípios importantes para os cristãos. É um princípio claro da Bíblia que nós devemos respeitar as autoridades. E dentro daquilo que é aceitável, dentro daquilo que são as regras e as leis que são colocadas no país, os cristãos devem procurar ser os melhores cidadãos possíveis. Mas, se e quando autoridades civis, autoridades do país, quiserem obrigar cristãos a fazerem algo que é contra a sua consciência, ou que vai contra aquilo que são os ensinamentos da palavra de Deus, um cristão genuíno terá que agir como Aristides de Sousa Mendes agiu nesta ocasião e ficar ao lado da lei do Senhor.